Quando eu fiz o TED Talk, eu assisti ele depois, eu pedi para tirarem do ar. Eu liguei para a pessoa lá do TEDx, falei, você pode tirar ele do ar? Já tinha 6 mil views. O que você acha que são decisões impopulares, por exemplo, que a gente deve tomar no dia a dia para a gente poder sobreviver, decisões de negócios, decisões de produção de conteúdo, decisões de gestão, decisões de direção, de visão. O que você acha que são decisões impopulares que o empreendedor precisa enfrentar para a gente sobreviver por tanto tempo e por muito mais tempo? Nossa, eu já vou falar essa já logo de cara. Não, você não. Que isso? Que veio na minha cabeça. Eu veio no Kaique. Eu já sei o que vem no Kaique. É que eu já venho. Veio tudo que há de mais impopular. Flashback do Vietnã, que seria o demissões. Não, que é a coisa mais difícil. Flashback do Vietnã. Depois a gente fala disso. Deixa eu ver o que eu na falo. internet, mas é que eu ia falar que, tipo, a coisa eu acho mais difícil deve ser demissões. Olha, depois a gente fala disso, cara. A coisa mais difícil que o empresário tem a fazer é aprender a dizer não, né? O não é a coisa muito difícil. E tem várias coisas durante o dia que você tem que dizer não. E assim, fazendo um paralelo para vocês, eu vejo que vocês construíram uma empresa, um negócio, e só depois vocês foram entender o que era corporação, o que é equity, e o que é isso. Vocês, quando no começo, vocês tinham vocês mais um ajudante, você mais ninguém, você com você mesmo. Então, e isso vocês tiveram que fazer muita coisa sozinho. E o não é muito difícil dar. Foi o que aconteceu comigo. Muitas dos meus desafios na vida, de obstáculos na vida, vieram porque eu não sabia. Eu disse sim, ao invés de dizer não. Então eu posso dizer várias coisas que são complicadas, como demissão, por exemplo, foi falado, é uma coisa muito difícil de fazer, mas é necessário. Então isso sim é uma das coisas importantes que o empreendedor tem que aprender a dizer não. Ele tem que entender o que é bom para ele, o que não é bom para ele, e saber planejar e planejar rápido. Não é esperar muito tempo para fazer planejamento de longo prazo, aquela coisa toda. Então o empreendedor ele precisa respirar antes de tomar uma decisão, mas ele precisa tomar essa decisão. É que chega um momento quando você está crescendo que parece que tudo é uma oportunidade, né? Aí você começa a abraçar tudo, e aparece ideia boa pra caramba. O tempo todo parece oportunidade. O tempo todo quando você está crescendo, vê um monte de gente que se aproxima, um monte de gente que se aproxima pro bem ou pro mal, ou quer tirar proveito. Um dia desse a gente está até conversando sobre isso. Então, mas e você tem que saber separar isso, tem que saber entender o que vai fazer valer a pena e o que não vai valer a pena. Então, para mim, cidadão, é aprender a dizer não. A Nath, uma vez eu lembro que deu uma palestra sobre o poder do não foi isso? Sim, foi meu primeiro TED Talk, inclusive, bem cedinho, assim. Eu lembro que foi um momento super complexo, assim, porque eu nunca tinha usado a minha própria história para ensinar algo. E o TED foi que me provocou, traz alguma coisa sua. E aquele TED Talk foi a primeira vez que eu falei sobre a minha história pregressa com a TV onde eu trabalhava, e eu contei no TED, né, que foram 2 grandes nãos até aquela época que marcaram a minha vida. Meu primeiro grande não foi quando eu, vi que tinham pessoas com poupança, tinha uma menina, né, na escola, tal, com poupança para ter o carro, só ela tinha aquilo. E perguntei para meus pais se eu tinha poupança também para ter o carro. Meu pai falou, não, cresça e apareça, não tem dinheiro nem pra gente, que girar pra você, você tá maluca, imagina. Era 92 na época, o auge da inflação naquele ano, a inflação chegou a quase 2.000% no ano. Hoje eu tenho esse contexto. E o outro, segundo grande não, foi quando eu sugeri de fazer um quadro na TV, no programa onde eu trabalhava. Eu criei um reality para transformar pessoas endividadas em investidoras em 4 semanas e sugeri para o diretor... Foi revolucionário na época. Que não existiu, né? Na verdade, na época, pegaram a minha ideia e deram para outra pessoa. Ah, desculpa. Eu já tava lá na frente, no seu reality. E foi assim que tudo começou. Isso era 2012, eu tenho um e-mail até hoje sugerindo, né, quadro de finanças e tal. Coloquei no papel, tudo bonitinho, como seria. Sempre com aquele pensamento, né, de intraempreendedora. Bom, o que eu posso fazer para melhorar? A ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer no seu lugar. Isso foi em 2012. Então eu fiquei de 2012 até 2015 batendo em todas as portas que vocês possam imaginar, e esse foi o meu segundo grande não. Então foram esses 2 grandes nãos que meio que modelaram a pessoa, né, que eu sou até hoje, e depois de lá pra cá aconteceram outros nãos. Mas eu nunca tinha contado essa história. E eu me sentia culpada por ela. Olha que loucura. Quando eu fiz o TED Talk, eu assisti ele depois, eu pedi para tirarem do ar. Eu liguei para a pessoa lá do TEDx, falei, você pode tirar ele do ar? Já tinha 6 mil views.
E uma galera, assim, comentando embaixo, gente falando, nossa, que legal, gente falando, tipo, que absurdo. Nossa, muito hate, assim, embaixo do TEDx. E aí eu liguei lá e falei, você pode tirar? E eu lembro que o Érico, meu marido, ele falou, você tá maluca? Que você vai tirar isso? Ele falou, você mentiu? Eu falei, não, a história é essa. Eu falei, então, ele falou, quem deveria se envergonhar são eles. Porque eles pegaram a sua ideia e deram na mão de outra pessoa. Eles te desqualificaram, eles te passaram a perna. Então, se você está contando a verdade, você não deveria ter nenhum motivo para ter vergonha disso. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Então, o não, de fato, ele, para mim, ele é muito poderoso. Quando você sabe usar o não para algo positivo. Aquele não poderia ter sido uma pá de cal nos meus objetivos, nos meus sonhos. Aquilo só me deixou, tipo, ainda mais, assim, com sangue nos olhos, pra falar, não, isso aqui vai dar certo. Transformou sua vida, né? Não, e eu tentei durante 3 anos fazer na TV. E o curioso é que eu fiz o canal do YouTube para mostrar para o meu chefe da TV que eu era capaz de ser merecedora daquele quadro. Caramba. Não fiz o canal do YouTube. Você vê a força do não, né? Exatamente. Nada é mais educador do que o não. Total. Mas depende muito de quem recebe. É verdade. Tem muita gente você que viu recebe. Que você teve que aprender a também ver que aquilo ali era importante. Que ter falado sobre isso. E que o não, ele não é um abismo. Na verdade, ele é uma lombadinha. Você que decide se você vai atravessar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, ou se você vai ficar com ele e vai levar ele pra casa com você e vai ficar frustrada pra sempre, depois falando que o culpado mesmo era o chefe.